Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, eu queria falar com vocês a respeito desse assunto, sobre de como a rejeição pode ser algo que vai te deixar mais forte e até mesmo te fortalecer. Queria deixar com vocês um versículo que se encontra lá em Salmos 27:10, que diz assim: Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pessoal, hoje em dia, a gente vê essa sociedade que exige muito do ser humano em si, performance, né? Hoje é uma grande pressão social. A sociedade pressiona muito você para você ter um bom desempenho, para você tirar boas notas, para ser o melhor no trabalho, melhor na estética, na beleza, entre outras coisas. Principalmente quando a gente vê relacionado ao homem, né? Hoje em dia a sociedade pressiona muito mais o homem, exige muito mais o homem. Porque às vezes o homem, questão de ser das responsabilidades, de ser um homem provedor, de ser alguém que tem que estar, sabe, no topo. E muitas das vezes, quando o cara ele não oferece coisas, quando ele é uma pessoa simples, uma pessoa que, sabe, está num momento difícil, muitas das vezes ele vai ser rejeitado. Não somente em relacionamentos, mas também em questão de trabalhos, de até mesmo pessoas da própria família vão te rejeitar muitas das vezes. Mas quando Deus ele quer trabalhar na sua vida, eu falo por experiência minha. Algumas coisas que aconteceram na minha vida, até mesmo rejeições, foram para o meu crescimento espiritual, para o meu crescimento pessoal. Muitas coisas me ensinaram. E muitas das pessoas que saíram da minha vida foi necessário para esse meu crescimento. Às vezes Deus ele vai permitir que algumas coisas, que algumas pessoas saiam da sua vida para te trazer esse ensinamento, né? E em relação às mulheres também. Hoje a sociedade valoriza muito a mulher se ela for muito bonita, se ela tiver um corpo charmoso. Mas Deus vê além da aparência, pessoal. Deus vê muito além da aparência. Quando eu abri os meus olhos, quando Deus abriu os meus olhos, quando eu despertei, eu entendi o jogo, como funciona. Sabe? Às vezes é muito cansativo, você tenta ficar buscando aprovação de pessoas que não gostam de você, pessoas que, sabe, sugam sua energia, drenam sua energia. Mas eu entendi que a rejeição foi necessária. Por mais que no começo para mim foi muito difícil, eu me questionei muito, mas ela foi necessária para que eu mudasse vários pontos da minha vida, para que eu mudasse as minhas atitudes. Eu era uma pessoa que antigamente aceitava o mínimo na minha vida, eu aceitava muito pouco. E durante esse processo, eu fui entendendo, eu fui vendo que Deus tinha mais para mim, sabe? E sabe quando você tá ali no fundo do poço, assim, emocionalmente? A única coisa que você, às vezes você vai fazer uma oração, né? Eu fiz uma oração para Deus, perguntando sobre tudo isso, e Deus falou, continue. Só continue. Muitas das vezes a gente não vai entender, né? Às vezes Deus vai estar em silêncio, a gente não vai entender a caminhada. Às vezes vai vir pancadas mesmo na vida, vai vir situações difíceis para tentar te desanimar, para tentar te derrubar. Mas eu peguei tudo isso, sabe? Embrolhei e joguei. E só obedeci à voz de Deus. Continue. E a rejeição, quando você começar a ter motivação para poder fazer exercícios físicos, para poder estudar a palavra de Deus, para ter mais um relacionamento espiritual. E quando você cresce espiritualmente, você se torna uma pessoa muito mais seletiva, até mesmo para relações, né? Você se torna extremamente poderoso, vamos dizer a palavra, né? Mas, pessoal, a rejeição era importante para a nossa vida, sabe? Muita gente quer fugir disso, muitas pessoas querem fugir da dor, fugir dos desafios, mas esse mundo é um constante desafio. O próprio Jesus, o próprio Cristo foi rejeitado, mas ele foi até o fim e concluiu o propósito que ele tinha. Então, muitas das vezes, nesses momentos, Deus quer ensinar algo pra gente, principalmente pro homem. Hoje a gente vê como que é claro, a mulher também sofre, mas eu acredito que o homem existe um pouco mais de pressão social. Hoje em dia, nossa, se o cara ele não tiver isso, se o cara for um cara que não tiver beleza, ele é... Tem uns termos que usam por aí, né?
Jurandir, se o cara ele não tiver dinheiro, ele é liso, se o cara não ajuda ninguém, ele não é provedor, que não sei o que, e outras coisas. A sociedade acaba exigindo muito do homem. E se o homem não tem essas coisas, ele acaba sendo rejeitado. Mas muitas das vezes, principalmente, às vezes eu vejo situações de pessoas, sabe, que tá com uma dificuldade, veio de família pobre, de família simples, não tem alguém que possa ajudar ele, e às vezes é só ele e Deus mesmo, nesse processo. Mas é durante esse processo que ele vai entendendo o propósito, porque tudo é espiritual, pessoal. Às vezes a gente vê na internet as pessoas falando que são muito mais do estética, do físico, do dinheiro e outras coisas, mas se o seu espiritual, se o seu relacionamento com Deus estiver bem, nada vai bem. Porque tem momentos na sua vida que a dor é tão insuportável que somente Deus pode dar forças para você. Porque às vezes a gente acha, beleza, conquistei esse cargo de trabalho, ganhei muito dinheiro, viajei no mundo, casei, mas e depois, né? Então às vezes as pessoas não questionam isso. Mas hoje a gente vê as pessoas reclamando muito, porque assim, ó, a solitude, a solidão, o isolamento muitas vezes é necessária, não aquele isolamento radical que você fica trancado dentro de um quarto, que não conversa com ninguém, que não, sabe, odeia o mundo. Não, não é esse tipo de isolamento que eu tô falando. Eu tô falando daquele a qual você tá um tempo ali, né, tipo, a sós com Deus, descobrindo, se fortalecendo, sendo uma pessoa melhor todo dia, aprendendo a lidar com a sua própria companhia, solitude, porque quando você aprende a lidar com a solitude e com as rejeições durante a sua vida, você consegue ser melhor de tudo, você começa a ter mais clareza, você não aceita o mínimo, você não aceita que as pessoas pisam em você ou te desrespeitam. Olha que engraçado, pessoal, eu era uma pessoa que eu aceitava o mínimo na minha vida, eu sempre tentava fazer de tudo para agradar as pessoas, para ter algumas pessoas na minha vida, sabe, para poder ser aceito, mas eu sentia um vazio dentro de mim, eu sentia um incômodo dentro de mim. Eu sentia que Deus não tinha aquilo para mim, Deus tinha muito mais. Sabe quando você está tentando nadar no mar e a onda te traz de volta? E foi num momento meu, a qual eu dei uma parada, eu paguei alguns contatos, eu tirei algumas pessoas da minha vida, cortei laços. Foi durante esse processo que Deus começou a trabalhar na minha vida. Por muito tempo eu vivi escondido, preso, inseguro, com medo, ansioso, preocupado, querendo ter o controle de tudo. Mas foi durante nesse processo que Deus foi fortalecendo. Eu tinha hábitos ruins, pensamentos ruins, vícios, coisas que só desagradavam a Deus, só atrapalhavam meu crescimento. E a dor era necessária. A gente não vai ser feliz o tempo todo. Às vezes a vida não foi feita só para ser feliz, mas a gente veio nesse mundo pra gente aprender, pra gente ensinar, pra gente criar, né? E hoje a gente vê que as pessoas querem as coisas muito fáceis. As pessoas são motivadas a coisas fáceis, ilusórias, passageiras. Mas tudo, pessoal, é um processo. Todo momento da nossa vida é importante. Eu tinha essa mania de sempre deixar as minhas coisas para o futuro, de vez de fazer as coisas no agora, trabalhar no agora, ser grato a Deus. Por mais de um dia de vida, obrigado, Deus. Mas não, sempre deixava para depois, no futuro. Depois eu faço, depois. E não é assim. É um crescimento constante, né? E a rejeição é necessária, né? Se você é um cara que já sofreu com rejeições, uma pessoa, você também é uma mulher que já sofreu, pega isso, sabe? E usa para você crescer, para você evoluir, porque às vezes é um livramento também, você não sabe, pessoal. E eu sou um tipo de pessoa que eu não aceito mais relacionamento que não me ajuda a crescer espiritualmente, que drena a minha energia, que suga, que, sabe, te empurra para baixo de vez de te levantar. Eu não aceito mais o mínimo. Não é ser orgulhoso, não é ser egoísta, não. Mas eu quero o melhor para minha vida. Se Deus tem o melhor para minha vida, eu quero o melhor. Então, às vezes a gente vê as pessoas aí, ó, aceitando relacionamentos fracassados, pessoas tóxicas na vida delas, narcisistas, porque aceitaram o mínimo, não entenderam o propósito de vida delas e fugiram da dor. Não querem entender o aprendizado.
Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tinha um outro canal, só que acabei perdendo ele por um vacilo meu. Mas eu sinto a necessidade de trazer esse vídeo para vocês, porque eu sou uma pessoa que desde os meus 15 anos de idade eu sempre frequentei a igreja. Mas eu era muito religioso, era muito, sabe, eu não entendia. Eu não conhecia Deus de fato. Então, quando eu despertei, quando eu tive o despertar espiritual, quando eu entendi como funciona esse mundo, como funcionam as pessoas, Deus me libertou de muitas coisas, sabe? E eu sempre quero trazer esse tipo de assunto e conteúdo para vocês, para que a gente venha acordar, para que a gente venha fazer a vontade de Deus, sair desse mundo de ilusão, sabe? Parar de ficar preso, porque tudo aqui é passageiro, a nossa vida é passageira, pessoal. E às vezes a gente fica correndo atrás de coisas tão ilusórias, tão, sabe? É aquilo que fala, ânsia de ter, vontade de possuir, nunca é um desejo que nunca acaba. Mas quando você entende que nós somos seres espirituais, que ele queremos conectar com Deus, com o Criador, entender o propósito dele, todo o resto é consequência e não prioridade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe para mais pessoas, que Deus abençoe.